E aí, tá me vendo? Tô ouvindo bem. Melhorou agora? Agora eu tô te ouvindo, de Ah, fato. acho que é alguma coisa no YouTube, hein? Ah, isso daí eu descobri a duras penas que acontece, né? Eu acho que o melhor vídeo que eu gravei, assim, os que eu mais me identifiquei do Pela Manhã não foi. É. Mas eu não sei, pode ser questão de concorrência mesmo, eu não sei. Pra você ver, ó, o som tava ruim, eu não fiz absolutamente nada, eu só vim pro Instagram. Tá da mesma forma? Não, agora você só tá ouvindo, né? E eu tô te Não, ouvindo, eu tava te ouvindo lá eu de te... baixo. Ah, Não fiz nada, eu só abri a live entendi, pelo entendi. Instagram. Ah lá, a CN falou que agora tá bom. Beleza. Que susto, eu Cara, achei que ia dar tudo certo. mas eu vou te falar, hein? O YouTube tava com bastante gente, cara. Eu acho que é a concorrência mesmo. Pode É, ser, né? Não sei. pode ser. Eu vou tentar ligar o ventilador aqui, deixa eu ver se incomoda vocês, gente. Só um minuto. Se o seu incomodar, o meu, então, tô com um ventilador aqui do tamanho de uma turbina de avião. É, porque tá calor demais, né? Cansado. A sua Vocês estão falando digníssima bem? esposa já compartilhou lá no grupo, ela falou. Ah, então perfeito. Bom, então é isso, gente. Vamos. É paliativo, tá? Não acostuma a gente voltar pro Instagram, porque o YouTube é a ferramenta para isso. Mas quando tá falhar, a gente vem pra cá. Depois eu pego esse vídeo aqui e subo lá no YouTube lá, tá bom? Falei Ô, que ia gente, ser 7 oi? horas, né? Estamos 3 minutos antecipados. 7 horas a live? Ah, 7 horas? Eu pensei que era 6h30. Era 6h30. Tô Ah, brincando. já foi o tempo. Não, mas o nosso horário era 7 antes, não era? Hã? Quando a gente fazia de domingo, Era 7. era Era 7. 7, né? Que às vezes terminava 8h30, terminava 9 horas, né? Deixa eu ver. Bom, gente, então é isso. Vamos dar início aí à live de hoje, né? O tema é um tema do Senhor colocou no nosso coração esses dias, né? Foi um tema dos pela manhã, não lembro se foi hoje ou ontem, eu nem lembro, mas eu falei hoje com vocês. Mas eu sei que foi no dia aí que eu estava falando da palavra de Deus, né? Sobre a importância e o valor que a gente precisa dar para a palavra de Deus. E através desse pela manhã, o Senhor também falou com o Alan, e a gente resolveu continuar nesse assunto, né? Eu creio que são assuntos de Deus, quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração, assim, é uma mensagem que ele quer transmitir, né? E às vezes eu sinto assim, né, gente? A gente que ministra, assim, a gente que fala bastante de Deus, a gente sabe quando uma mensagem ela é de Deus mesmo, ela é uma mensagem forte, quando a gente tem algum tipo de perseguição contra a mensagem, né? E desde quando eu estou pensando nessa palavra, tenho tido assim alguns confrontos espirituais, algumas situações, e eu entendo porque é uma palavra que ela tem poder, né, de trazer, de fato, transformação para a nossa vida, né? Então, fique conosco, né, nessa live. Hoje a gente não teve culto, né, mas enfim, não vou explanar porque vocês já sabem já porque a gente está em reforma, enfim, mas semana que vem a gente vai estar lá, vai ter o culto das crianças, vai dar tudo certo. Vamos começar com uma oração. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse momento, Senhor, de estar podendo, Pai amado, falar da tua palavra, estar podendo, Pai amado, falar sobre o Evangelho. Pai, hoje de manhã, pela manhã, Senhor, foi um momento muito gostoso. E, Pai, continue, Pai, com essa mesma tranquilidade, com essa mesma. Que a nossa mente continue com essa tranquilidade, com essa mesma calma, com essa mesma humildade, Pai, de trazer uma mensagem que vem do céu, Pai, porque a gente sabe que nós somos apenas um mensageiro, Pai. A mensagem, ela veio de você, a palavra, ela veio de você, é tudo por você, Pai. Não é nada sobre nós, não é nada sobre o nosso próprio coração. Pai, que cada pessoa que estiver assistindo essa live agora, que o Senhor venha abençoar, sabe, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha abrir os olhos, Pai, que as pessoas, Senhor, continuem conosco aqui, Pai, tendo essa vontade, tendo essa sede, essa fome, Pai. Quando a gente participa de um projeto onde todo dia nós estamos falando algo do Senhor, isso só demonstra a fome do seu povo, isso só demonstra a sede que o seu povo tem sobre ouvir ao Pai amado as boas novas, sobre ouvir algo novo.
sobre ser derramado na nossa vida, Pai amado, o vinho novo. Sabe, eu profetizo, Pai, que nessa vida seja um ano sobrenatural na palavra, que a gente venha viver os versículos, ó Pai, que a gente venha de fato ser a palavra viva, sabe, Pai, que a gente venha, Senhor, disseminar o Evangelho não só com a palavra, mas com a nossa própria vida, porque nós vivenciamos aquilo que a palavra diz. Pai, eu peço para que o Senhor abençoe, Pai, essa live, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje, a live de hoje a gente preparou um pouquinho, né? A gente não costuma fazer live assim, só sair falando, mas às vezes a gente prepara, às vezes não, enfim, hoje a gente preparou porque é o correto, né? Então eu vou passar para aula, né? Para ele começar com os tópicos aí e a gente começar a explanar um pouquinho, amém? Amém. Gente, o áudio do Rick aqui para mim, ele tá bom, tô entendendo, mas ele ainda não tá legal. Se não tiver para vocês aí também, vocês me dão um toque. E pra gente, digamos assim, o principal é a transmissão, né? Mas realmente o Senhor, ele colocou em nosso coração essa mensagem, né? A mensagem, irmãos, assim, a introdução a gente precisa refletir e pensar o quanto a palavra de Deus ela tem sido, de fato, um direcionamento para a gente. O quanto a palavra de Deus ela tem sido ela tem sido um consolo, ela tem sido, sabe, tem trazido paz, né? O quanto tem sido real, né? A, a intervenção da palavra de Deus no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, ok? Então, irmãos, esse enquanto o Rick fazia ali o pela manhã, o Senhor soltava ali ao meu coração o quanto tem sido real, o quanto eu tenho utilizado a palavra de Deus, né, em meio às circunstâncias do dia a dia. Em meio às circunstâncias do dia a dia, né? Assim, aí, o pela manhã, eu acredito, tenho assim convicção de que ele é para que a gente direcione o nosso dia, né? Ele é muito direcionado para o nosso dia. E aí, naquele dia, foi ontem, né? Se eu não me engano, foi ontem. Mas, teve um dia que aquilo saltou o meu coração, e eu tive algumas notícias não tão boas, né? Profissionais e tal. E aí eu pude trazer aquilo ali, aquela ministração, aquele direcionamento do dia, sabe, irmãos, para minha vida, né? Para aquilo que estava acontecendo, né? E assim, o que acontece? A gente tem pregado, a gente tem buscado, sabe, trazer assim o evangelho para uma realidade, e a gente tem tido ali a gente tem se deparado com algumas situações que nós mesmos, muitas vezes, a gente passa por cima, sabe, irmãos? A gente passa por cima. É impressionante como que acontece, sabe? Tipo, por exemplo, eu tenho dois abençoadinhos aqui, né? O Tito e a Mariana. O Tito, tranquilão. A Mariana, agora mesmo, acho que tem 3 cuidando dela. Ela abriu a porta e entrou aqui sozinha. É uma bênção, né? Mas a Mariana, eu falo para ela e ela parece que ela entendeu e daqui a pouco ela vai fazer novamente, né? Só que aí nessa segunda vez que eu falo, ela já meio que parece que ela tem uma certa memória sobre aquilo, mas o entendimento que eu tenho é que eles vão esquecendo, sabe? Tipo, às vezes ela vai fazer uma mesma situação e aí eu sinto que ela meio que, eita, realmente isso não pode, né? Meu pai já me falou que isso não pode. Mas é um exemplo para trazer para a gente de o quanto as coisas têm sido real, sabe, irmãos? Sabe, a sua oração,
o quanto ela tem, de fato, sido aplicada, o quanto ela tem interferido no seu dia a dia, sabe? Os louvores e principalmente aqui, né? A palavra de Deus. O quanto a palavra de Deus, ela tem sido, de fato, sabe? Por exemplo, a palavra de Deus fala, né? Tudo que pedires com fé recebereis. Né? Um pequeno exemplo aí. O quanto isso tem sido real, sabe, irmão? A gente sabe que não é ficar, né? Ah, eu pedi algo, aí amanhã aparece, né? E eu pedi uma coisa sem sentido, mas mesmo assim Deus faz, porque tudo que eu pedi com fé, a gente sabe que não é dessa forma que as coisas acontecem, né? Mas ontem, quando aconteceu essa situação, eu, isso pode afetar diretamente ali as minhas finanças, né? E eu olhei para aquilo, parei e falei assim, cara, eu não vou mais permitir que essas coisas me afetem, ok? Então vamos lá. O que a palavra do Senhor fala a esse respeito? E sabe o que é muito legal? Muitas vezes nem precisa se lembrar o versículo. A palavra do Senhor fala que a palavra está na tábua do nosso coração. Né? Ela está na tábua do nosso coração. Então, você não lembra o versículo, mas você sabe? Cara, eu estou fazendo assim, está aparecendo um joinha, que legal. Então, assim, se eu estou, apareceu para você aí? Não. Nossa, que doido. Como Para assim? mim apareceu. Mas vamos lá. Faz aí. Não, agora não foi mais, irmão. Aí, agora vamos ficar brincando de joinha aqui, velho. Mas enfim, é, se eu sigo esse evangelho, se eu creio nessa palavra, se eu realmente tenho essa convicção, isso precisa fazer parte. Isso precisa fazer parte. E o que tem acontecido muito hoje? O que tem acontecido muito hoje? A gente tem vivido um evangelho ilusório. As coisas têm sido muitas vezes de forma ilusória, sabe, irmãos? E não é de fato. Não é de fato. Então é algo que a gente quer trazer aqui para vocês, a gente quer trazer aqui para o seu dia a dia, para a gente mesmo fazer um coração aqui, quem sabe, né? Aí, Henrique, Como glória tá a Deus, irmão. Não, mentira. Isso é Deixa eu um ver. anjo que tá. Ah, não. Mentira. Tem que ter unção, vá. Você não tem unção, ó. Eu não tenho noção. Faz o joinha aí. Faz assim, ó, com dois. Não, isso é unção de Deus. Peraí, deixa eu orar, quer ver? É o anjo. Mas vamos lá. Olha lá, o Rick tá com inveja. O Instagram tá me dando preferência aqui, gente. Não tá Funciona. ignorando meu amigo Rick. O Rick é legal o Instagram. Obrigado. Ajuda ele aí. Mas vamos lá. Então precisa ser real. Precisa de fato fazer parte, precisa ter interferência direta no nosso dia a dia. E aí o Senhor falou ao meu coração, né? Tipo assim, meio que veio essa palavra e eu parei e falei assim, não, peraí, essa é a direção. Irmãos, é libertador. É uma coisa incrível que há algum tempo eu não tinha parado para falar assim, não, peraí, eu vou pegar a palavra de Deus, ok? Eu vou pegar a palavra de Deus e eu vou aplicá-la, certo? Não estejais preocupado com coisa alguma, né? Antes, se tudo seja conhecido de Deus, né? Em tudo seja conhecido de Deus, as suas petições, as suas orações, né? Então, cara, é isso, né? Aí, Rick, sobre a introdução, você vai ou eu posso entrar no primeiro tópico? Não, pode entrar. Tá. Pessoal, Hebreus, só que aí agora é o seguinte, o que acontece? Quer que eu leia? Eu leio. Por favor. Eu tô feliz Irmão, aqui. eu tô totalmente despreparado aqui. Se você puder ler, Não, eu ficar leio. com os tópicos aí, por Esse aqui é o favor. texto de Hebreus, né? Isso, Hebreus 4:12.
Hebreus 4:12. Peraí, eu posso pegar na Bíblia direto aqui? Talvez possa ter faltado algo. Aí Mateus, você, aí você já deixa o esboço aí para separado. tá. Pode ler? Pode. Tá bom. Deve ser algum filtro isso. Sacanagem. Vamos lá, gente. É séria coisa aqui. Ó, Hebreus 4, o verso 12 diz assim: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas medula, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Sabia que ele ia fazer do coração. No coração, o que Olha acontece? só, a Jennifer falou que esse negócio aí é só do iPhone. Aí, ó, tá vendo? Só tem que comprar um iPhone. Aí Ah, quando você não, não vou falou, ficar para trás, não. quando você falou coração, eu, ó, vamos lá, gente. Aí o cara não presta atenção na palavra, né? Mas a Eu palavra quero. é poderosa, né? Peraí. Vamos lá. Ela é uma. Ah, tá, beleza. Desejos dos pensamentos, tá bom. Só, o que que acontece? A gente precisa. O que o Rick trouxe aí, essa leitura que eu trouxe, essa leitura que o Rick trouxe, né? Ela é o quê? Primeiro, para a gente entender a importância da palavra. Primeiro de tudo, você precisa entender a importância, certo? Então, irmãos, olha só, ela vai ali no íntimo do coração, né? Eu não tem jeito, gente, eu vou ter que tirar aqui um pouquinho. Então, vamos lá, ó. É uma espada afiada, né? E corta, vamos lá. A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa aqui compreender, sabe, é algo muito importante, é algo muito profundo. Não é simplesmente assim uma orientação, não é simplesmente uma autoajuda, não é simplesmente um livro. Vocês sabem que eu sou um cara que eu gosto de ler. Eu acho eu acho não, tenho certeza. Todas as pessoas deveriam desenvolver o hábito de leitura e não ler somente a Bíblia, mas ler outras coisas, sabe? Coisas que gosta. Aí você fala assim, poxa, Alan, mas por que eu devo desenvolver esse hábito de leitura? Porque se você não estiver lendo, você vai estar vendo alguma coisa no Instagram, alguma coisa na TV, então leia. Você já fala direto com um especialista no assunto que está trocando informações. Mas não é sobre isso. Então, eu acho que a leitura ela é importante, mas a palavra, irmãos, ela é diferente. A palavra, irmãos, ela é viva. A palavra, ela fala no nosso íntimo, no íntimo do nosso coração, né, irmãos? Esses dias na escola bíblica, cara, a escola bíblica tem sido tão incrível assim. Às vezes eu termino a escola bíblica, Rick, e as pessoas me mandam, falam, cara, desculpa, eu não consegui dar tchau porque eu tava chorando aqui e não consegui nem falar, sabe? Teve uma das escolas que eu não consegui concluir, cara. Comecei a falar de Pedro, comecei a ver ali Jesus colando a orelha do Malcolm, né? E aí eu falei, poxa, Jesus colou a orelha dele, não é porque ele estava livrando Pedro da morte ali naquele momento, porque se as pessoas vissem que um soldado recebeu ali uma espada ali ao ponto de arrancar a orelha, então Jesus estava intercedendo por Pedro, e Pedro estava ali indignado com seu mestre, sendo preso, passando por aquilo. Aí, cara, aquilo ali foi me pegando assim, né? E aí até a Celinha falou, Alan, é melhor a gente terminar a escola bíblica, porque Deus quer falar algo com você. Mas eu falei, Deus, o que o senhor quer, né? Mas Deus não queria falar nada.
É porque a palavra, ela é tão viva, irmãos, tão viva, que ela vai mexendo com a gente, ela vai, sabe, ressignificando as coisas, ela vai direcionando, ela vai trazendo, vai realmente no nosso íntimo, assim, né? No íntimo do nosso coração, na divisão entre a alma e entre o espírito, ela vem mesmo assim. Então, irmãos, o que eu quero dizer? É preciso, primeiro de tudo, compreender a importância da palavra, né? Eu já falei para os irmãos referente à Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela esteve em alguns ambientes. Em alguns ambientes, onde a Arca da Aliança esteve, teve muitos sinais, muitas maravilhas. Em outros ambientes, a arca era só um objeto. Irmãos, não permita que isso aconteça com a palavra do Senhor na sua vida. É só uma palavra, é só uma Bíblia, é só um livro. Sabe? Não é, irmãos. Não é só um livro. Não é. Realmente o papel aqui, não pode rasgar a Bíblia, né? Não pode chutar a Bíblia, não pode empurrar a Bíblia. Aquilo é um papel, irmão. Aquilo é um livro. Isso daí é indiferente. A pessoa chutou a Bíblia, tá bom. Ok, isso é um papel. A questão não é o que o papel. A questão é o que está escrito. A questão é o que isso faz com a gente. É o que isso precisa fazer com a gente. Irmãos, quantos de nós temos sofrido e pelo fato de não utilizarmos dessa palavra? Quantos de nós temos sofrido porque a gente não pega essa palavra e aplica ela no nosso dia a dia, né? Irmãos, de verdade, assim, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é, de fato, a boca de Deus. Ela é, de fato, a boca de Deus. E ela, de fato, fala no meu e no seu coração. Amém? Então, meus amados e queridos irmãos, aqui essa primeira parte, Rick, já aí para passar para ti. Essa primeira parte é para a gente compreender a importância. A importância. Não são apenas informações que vão passando aqui. Não são. Não é. Não é uma live qualquer. Não é. Enquanto isso aqui vai acontecendo, vão acontecendo coisas no seu coração, vão acontecendo coisas no seu dia a dia. Sabe? Vai armazenando essa palavra em algum lugar em que daqui a algum tempo você vai utilizar isso. É viva, ela arrepia a gente, ela fortalece a gente, ela faz com que a gente realmente esteja ali cada vez assim mais próximos do Senhor, ela nos aproxima de Deus. A Bíblia é importante, a palavra de Deus é importante e ela precisa direcionar a minha e a sua vida. Amém, meu amigo Rico? Amém, meu povo. Realmente a palavra de Deus ela não é só importante, como de fato ela é fundamental, né? Eu lembro que, assim, eu lembro do meu primeiro amor pela palavra, sabe? Foi muito engraçado, porque eu lembro que quando eu me converti de verdade, né? Eu julgo assim, gente, que eu sempre fui de berço cristão, sempre fui crente, mas eu julgo que eu realmente fiquei crente depois dos 16 anos, assim, mais ou menos, 17 anos, que eu realmente virei crente. E lá para os 18, 20, eu de fato entendi meu chamado. E eu lembro do meu primeiro amor pela palavra. Eu olhei a Bíblia, assim, eu lembro que eu tinha conversado com um amigo meu, um senhor já, lá na conhece, eu acho que o Rubens Poli, ele é professor de teologia, um mestre, assim. E eu lembro que eu falei com ele sobre traduções da Bíblia, ele me indicou uma Bíblia, a Bíblia trinitariana, né, que é do pessoal lá trinitário e tal. Eu comprei uma Bíblia, essa Bíblia, e eu comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia, e eu lembro que eu li assim, eu abri a Gênesis e falei assim, olha, vou anotar aqui tudo que foi importante. Meu, tudo que é importante. A Bíblia inteira minha, essa Bíblia que eu não tenho ela aqui agora, eu não sei onde ela está, mas um dia eu mostro para vocês. Ela é toda anotada, toda arriscada. Por quê? Porque ela é muito importante. Então eu lembro desse meu primeiro amor pela palavra. E eu lembro que esse amor pela palavra, ele acabou me transformando muito, sabe? Eu comecei a ler e conforme eu lia, eu via a palavra me mudando, eu via a palavra me notificando. Assim como diz em Hebreu, né? Em Hebreus aqui, o texto que eu acabei de ler, fala, olha que legal. A palavra
palavra é tão penetrante como espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito. Olha que interessante. A gente ficaria só nesse versículo aqui, tem mais, mas a gente ficaria só nesse daqui. Porque olha que interessante, está falando que a palavra é uma espada, ou seja, que ela corta dos dois lados, e ela consegue separar aquilo que é carne e aquilo que é espírito. Aquilo que é alma, ou seja, o seu desejo do espírito, ou seja, quando você começa a ler a Bíblia, ela vai te dar discernimento de você, daquilo que é espiritual, daquilo que é material, daquilo que é carnal, e você começa a ter, a ouvir mais e a aprender a ouvir o Espírito Santo. Então, a leitura da palavra não é só mais para você decorar a história de Davi, decorar a história de Samuel, decorar a história de Jefité, decorar a história de Moisés. É muito legal decorar, mas o que acontece? A gente precisa entender que ela é viva em nós. Ela traz a presença do Espírito Santo. Tanto que, para mim, é muito tranquilo contar a história de Davi. Né? Eu vou lembrar das histórias de Davi sem saber onde está. Por quê? Porque quando eu li, aquilo me transformou. Eu li a história de Davi, me colocava no lugar de Davi, aprendia com Davi. Então, você pergunta aí, conta a história de Davi. Eu vou resumir para você. Conta a história de Samuel. Vou resumir para você. Por quê? Porque quando eu lia, sabe, eu lia com uma sede mesmo. E, às vezes, é aquela história, você abre a Bíblia, você para no versículo, você fica naquele versículo e você não consegue sair daquele versículo por meses, porque aquilo te transforma. Um versículo que assim, tem coisas, gente, que às vezes a gente não percebe, mas é muito engraçado. Por exemplo, tem um texto lá, se eu não me engano é João, da ceia, que Jesus fala assim, eu não beberei de novo. Olha só o que Jesus falou. Eu não beberei de novo o fruto da vinha, não cearei enquanto vocês não estiverem comigo lá no céu. Olha que doideira. Jesus está falando que ele não vai ser. Isso já me dá vários parâmetros. Primeiro, no céu tem alimento. Porque Jesus falou que não beberia enquanto a gente não fosse lá com ele. E só de você parar para pensar que o vinho era algo tão essencial, tão importante, Jesus está se abstendo de ter, né, não sei lá, esse prazer, se é que eu posso falar assim de Deus, porque ele quer fazer isso com a gente. Ou seja, ele vai receber a gente com alegria. Ele também está se guardando de algo para quando a gente estiver lá. Eu já li esses textos, eu acho que minha ceia é até engraçado ter lembrado, porque hoje é ceia, né? Acabei lembrando desses textos, que é o texto de ceia, e hoje seria a ceia da igreja. Mas, gente, a palavra de Deus, ela precisa, só que assim, ela precisa transformar a nossa vida. De nada adianta você só ler, de nada adianta você só aprender, de nada adianta você ter na ponta da língua, sendo que você não exerce aquilo que você está lendo. Então, eu quero ler a Bíblia em um ano. Irmãos, se for para ler a Bíblia em um ano só para completar uma cartelinha ou for para falar que você leu, não faça isso. Deixe a Bíblia de fato te transformar. Leia devagar. Leia com calma, vai tranquilo, sabe? Pega um provérbio por dia, um salmo por dia, reflete sobre aquilo, para quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa vida, ela não é um livro, um compilado de livros, né, onde tem 66 livros, onde só está contando história da carochinha, não, está contando histórias que podem transformar a sua vida, sabe? Cada palavra ali é viva, às vezes você vai pegar uma palavra, vai ficar com ela na cabeça. Por que vocês acham que às vezes a gente vai para um culto, o louvor, a entrada fala de amor, o louvor fala de amor, e quem vai pregar é pregar de amor. Por quê? Porque Deus está se comunicando para nós. Às vezes ainda é difícil, mas às vezes a gente lê exatamente o mesmo texto. Por quê? Porque Deus está falando através da palavra dele. A palavra de Deus, ela é vida para nós. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Sabe? Então, quando ela fala que separa, é porque ela separa mesmo. Porque quando você começa a ler a Bíblia, ela vai ser viva. A Bíblia vai começar a ler você vai começar a ter atitudes através da palavra de Deus. Você vai lembrar alguma atitude que aconteceu na sua vida. Você lembra de um versículo, lembra de alguma situação, e de fato exerce aquilo. Sabe, de nada adianta a gente ficar lendo a palavra e a gente não exercer. Vai parecer, de fato, um livro qualquer. Então, a palavra de Deus é muito importante. E o próximo versículo aqui, né, que fica em Salmo 119, 105, que diz assim, olha, a palavra é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra luz para o meu caminho. Ou seja, olha só o que a palavra está falando, lâmpada para os meus pés, ou seja, ela ilumina o nosso caminho, ela nos dá a direção. O que é isso? O que é iluminar o caminho? A direção.
é direcionamento. Quando você está olhando para o futuro, quando você está caminhando, se você tem uma luz, um farol, uma lanterna, que seja, você continua andando, porque você está vendo o caminho. Então, a palavra de Deus, né, igual o Alan falou, ele começou contando de uma experiência aí, alguma notícia que ele teve durante a semana, que veio trazer uma preocupação para a mente dele, e no momento ele falou, não, peraí, que isso, olha, a palavra fala sobre isso, a palavra faz do meu coração, a palavra de Deus sobre isso, olha, buscar primeiramente o reino de Deus, a palavra diz que Deus é Deus do ouro e da prata, a palavra diz que eu não vou passar necessidade, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, a palavra faz tantas coisas para nos acalmar, olha, não se preocupe com o dia de amanhã, passa cada dia o seu mal, olha as flores do campo, elas não regam, nem colhem, mas mesmo assim eu cuido delas, olha como que os lírios dos campos se vestem. Então, quando você olha tudo isso, você traz para a sua vida, aí você dá aquele respiro e fica calmo. Que foi que eu falei de manhã, o que foi que eu falei ontem, né, no pela manhã, igual o Salmo 91, sabe? Tem gente que é religiosa, pega o Salmo 91 e deixa ali em cima do micro-ondas, em cima da mesa, aí você olha aquela folha, é a única folha da Bíblia que está amarela, as outras estão tudo branquinha, porque a pessoa usa aquilo como amuleto, mas gente, não adianta você querer ter a proteção de Deus se você não habitar nesse lugar de proteção. Então o que acontece muitas vezes na vida das pessoas elas não estão de fato exercendo esse lugar de comunhão com Deus e muitas vezes querendo proteção. Irmãos, posso falar algo para vocês? Não fiquem sem comunhão com Deus. Se você ficar sem comunhão com Deus, eu posso te falar, você está pelas suas próprias mãos. Você sai para trabalhar pela força do seu braço. Você sai na rua para se proteger pela força do seu braço. E você quer isso? Aí a gente vê um monte de situações, de cenário, de bagunça e tal. São pessoas que não estão debaixo da proteção de Deus. Por quê? Porque elas não estão habitando no esconderijo do Altíssimo. Então, a gente precisa, irmãos, de fato, viver a palavra de Deus. Poxa, se a palavra de Deus fala para mim não me preocupar, eu vou tentar não me preocupar. Eu vou fazer de tudo para não me preocupar. Se a palavra de Deus diz que eu sou vitorioso, se a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor, independente daquilo que aconteça. Então é um momento ruim, é um momento de falha, sim, é um momento ruim, mas glória a Deus que eu vou ter vitória. O ano retrasado, eu tive um problema, né? Eu não contei em detalhes, porque é chato a situação, mas eu tive um problema intestinal e eu achei que eu ia precisar fazer cirurgia. Eu sofri assim, com esse problema durante uns 8 meses. Não falei para ninguém, só a Nádia sabia, era um problema bem chato. E aí eu fui em alguns médicos e o primeiro médico falou, você tem que fazer cirurgia. O outro médico falou, você vai ter que fazer cirurgia. Eu falava, meu Deus, eu não quero fazer cirurgia. Vai ter que me abrir, aquele medo de fazer cirurgia, por mais que talvez a própria cirurgia fosse realmente Deus trabalhando. Mas se eu tomei posse, eu falei, não, Deus, eu não vou fazer essa cirurgia, eu não quero fazer. Eu profetizo a cura sobre a vida das pessoas. Eu já orei por tanta gente, vi pessoas sendo curadas, e eu não quero isso para a minha vida. E aí, no ano passado, eu fui num outro médico, que era um médico que era um especialista, estudou na Europa e tudo, enfim. E graças a Deus, eu acabei me curando sozinho. Tipo, o médico falou para mim, olha, seu corpo curou sozinho, o que tinha aí, pode ficar tranquilo, que você não precisa mais fazer cirurgia, e foi um alívio para mim aquilo, mas eu vivi a palavra naquele momento, sabe? Eu senti aquilo, e a gente precisa ser intenso nisso também. E eu não estou falando assim para vocês, gente, Deus me curou, eu não fiz a cirurgia. Se eu precisasse passar pela cirurgia, por mais que eu tivesse medo, eu sabia que a cirurgia também ia ser as mãos de Deus, a mão do médico também ia ser as mãos de Deus. Tanto que eu não fiz a cirurgia, mas eu precisei fazer um exame, e é um exame bem invasivo. Eu estava com medo de fazer, mas eu lembro que um dia eu estava falando com Deus, estava morrendo de medo de fazer o exame, eu falei assim, Deus, olha, a realidade é que a minha vida está nas suas mãos, tudo que eu tenho é seu, tudo que você me deu é seu, sabe? Você deu a vida para mim, você pode tirar. E quer saber de uma coisa? Eu vou me encorajar, porque a Bíblia fala para mim ter coragem, a Bíblia fala para mim cuidar de mim mesmo, e aí eu lembro que nesse dia eu me enchi de tanta, sabe, de tanta coragem de Deus, que eu fiquei tranquilo. E eu sempre fui uma pessoa um pouco ansiosa e tal. Eu fui tranquilo fazendo exame, fui dando risada, fui lá, pá, cheguei em casa à noite, parecia que nada tinha acontecido. Por quê? Porque eu me enchi das palavras de Deus naquele momento. Então, gente, a palavra de Deus, ela não é um amuleto, sabe? Mas ela é eficaz na sua vida. Então, sabe, se você tem alguma coisa para levar dessa live, leve isso
seja presente não, mas que a palavra de Deus seja presente na sua vida. Aprenda com os profetas menores, aprenda com os profetas maiores, aprenda com os livros poéticos, né? Você que é casado, que tem um esposo ou um marido, leia Cântico dos Cânticos, você vai ver ali coisas maravilhosas de como você cuidar da sua esposa. Gente, a Bíblia ensina tudo. A Bíblia ensina tudo, até como você tem relacionamento sexual com seu esposo, com a sua esposa, como lidar com seu filho, como lidar com seus pais. A Bíblia, ela é um manual da vida. Sabe, se você é uma pessoa, se você fala assim, olha, não acredito em Deus, mas eu vou seguir o que está na Bíblia, é impossível você não ser abençoado, porque você vai colher fruto das atitudes que você está tendo. Agora, a Bíblia não só, ela nos oferece tudo isso, mas ela também nos oferece um pai, também nos oferece alguém que está cuidando de nós. Então, assim, poxa, eu estou com uma dificuldade na vida. Vai para a Bíblia. Sabe, não adianta você estar falando assim, olha, Deus não fala comigo com a sua Bíblia fechada. A sua Bíblia fechada, Deus não vai falar com você mesmo. Agora, poxa, eu tenho dificuldade de leitura. Eu entendo, gente. Leitura é muito complicada para uns, para os outros é muito tranquilo. Mas, gente, hoje tem áudio, hoje tem vídeo, sabe? Tem um canal no Instagram que é muito legal, que é uns meninos que eles pegam lá uns versículos de, sei lá, de Gênesis 1 ao 20, faz um compilado, faz um desenho, explica tintim por tintim. Gente, tem tanta coisa hoje para a gente acessar a palavra de Deus que é quase que uma desculpa boba a gente falar que a gente não consegue ler, porque a gente precisa estar constantemente pensando na palavra, constantemente aprendendo. Então, já vou passar para o Alan aí para que ele continue, mas, gente, a palavra de Deus ela é capaz de transformar a nossa vida. Irmãos, tem um monte de bandido, sabe? Tem um monte de estuprador, um monte de bandido lá no Cine que entra na cadeia, começa a ler a Bíblia e aquele ódio, aquela culpa que ele sentia, vai embora. Aí quando você vai conversar com a pessoa, ela foi totalmente transformada e ela está ciente, feliz que está podendo pagar pela lei dos homens aquilo que ele fez. Por quê? Porque ele entendeu que existe um Jesus que morreu na cruz no lugar dele, mas ele também entendeu que ele tem responsabilidade pelos atos dele. Ele entendeu que ele foi uma velha criatura, hoje ele é uma nova criatura, mas o pecado ainda habita no coração dele. Irmãos, tem inúmeros bandidos que se convertem assim, porque o cara entra na cadeia, não tem nada para fazer, tem uma Bíblia lá na biblioteca. Ele pega, começa a ler, e a Bíblia proporciona para ele a presença de Deus. Jesus encontra ele lá na cela. Sabe, às vezes a gente não vai, muitas vezes por preconceito, mas Jesus encontra eles lá na cela. Sabe, Jesus ele é capaz de fazer isso quando a gente está buscando. Sabe, então, já para passar para o Alan, essa mensagem que eu tenho, sabe, a gente precisa viver a palavra. A palavra não é um amuleto, os versículos não são amuletos. A gente não tem que viver nada fora de contexto. Gente, usem a Bíblia para filtrar a sua vida, para filtrar os seus relacionamentos. Olhe, vê ali o que a Bíblia fala de um líder, o que a Bíblia fala de uma esposa. Sabe, quando a gente lê Provérbios 31, a gente só lembra do mulher virtuosa, quem achará, seu valor excede o de rubis. Só que quando você vai ler o que essa mulher virtuosa faz, você vai ver uma mulher trabalhadora. Você vai ver uma mulher que cuida da casa, você vai ver uma mulher que negocia, você vai ver uma mulher que honra o seu marido, uma mulher que é fiel, que fica na porta lá da cidade, vendendo, fazendo negócios, prosperando para sua casa, e todo mundo olha para ela e tem orgulho do marido, às vezes até inveja, porque ela é uma mulher sobremaneira excelente. Então, às vezes a gente fica olhando para as irmãs, né, achando que mulher tem que ser quietinha, tem que ficar em casa. Vai ler Provérbios 31 para você ver o que ela trabalha, fala que ela trabalha, que ela negocia propriedades, está falando de empresárias, sabe? Está falando de mulheres que realmente frutificam, que fazem aquilo que tem que fazer. E o texto ainda diz que quando ela chega em casa, a lamparina está acesa. Ou seja, está falando sim sobre a sexualidade. Além dela trabalhar, além dela fazer tudo o que ela tem que fazer, ela chega em casa e ainda serve sexualmente seu marido. Então, a gente precisa, irmãos, ser maduro. Sabe, a palavra ela traz coisas maduras para o nosso coração. A gente tem que parar com essa religiosidade de ficar ouvindo só o que o pastor tem falado, de buscar Deus como um amuleto. Eu postei um vídeo esses dias no meu WhatsApp que um rapaz, que é até o vocalista da banda Catedral, que ele estava dando aula, ele é pastor também, e aí o pessoal falou assim, mas eu vou... E para que eu vou... Sim, aí ele está explicando que
Quando você ora, Jesus já sabe, Deus já sabe o que você vai pedir. Aí ele fala assim, ué, mas se Jesus e Deus já sabem que eu vou pedir, para quem que eu vou orar? Ele respondeu assim, bom, se for para ser pedinte, então que você não ore. Ou seja, a gente não tem que orar para ser só pedinte, a gente tem que orar também para ter relacionamento com Deus, sabe? Então, eu já vou passar a bola, porque senão eu vou ficar falando aqui. Vai lá, meu irmão. Rick, rapaz, eu te entendo, porque, cara, tenho tanta coisa para falar aqui também. E o pior, eu não anoto, eu não tô podendo anotar nada aqui. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês aí, para eu ir me lembrando aqui e falando com vocês, né? Cara, primeiro ponto que eu senti do Espírito Santo, sabe? Para eu ser o máximo realista quanto a essa experiência que eu tive. E o máximo realista que eu posso é que eu nunca tinha usado a palavra como eu usei a partir daquele pela manhã. Essa é a realidade. É assim, irmãos, a gente age, a gente ora ao Senhor, né? A gente pede direcionamento e tal, mas eu nunca tinha pego a palavra e falado assim, há uma responsabilidade celestial sobre essa palavra. Eita, isso é muito forte, irmãos. Isso é de fato você ter a. Você realmente viver aquilo. Porque o que acontece, irmãos? A gente. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Muitas vezes a gente quer passar pano para Deus. Quer passar pano para Deus. Você vai entender o que eu quero dizer. No sentido de. É, se o Senhor está falando, que se a palavra de Deus está falando aquilo, cara, é isso. E pronto, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Entende, irmãos? Aí a gente. Aí, como a gente não tem fé o suficiente, como a gente não pega a palavra e de fato vive ela, aí a gente fica arrumando um jeito de explicar aquilo. Por isso, esse é o pano para Deus que eu digo, sabe? Mas assim, gente, de verdade, é uma responsabilidade. Se está escrito, se está escrito, é do jeitinho que vai ser. É dessa forma que vai ser. É óbvio, irmãos, que a gente precisa buscar o entendimento da coisa. Precisa buscar o entendimento. Não é assim, tipo, ficar pegando um versículo isolado, igual o Rick falou. Não é um amuleto. Mas você que leva a sério. Irmãos, entende uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não leva Deus a sério, Deus não leva a você a sério também. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É diferente. É diferente eu ler uma palavra, eu ler um versículo bíblico para você e uma outra pessoa. O que é diferente? Depende da responsabilidade que aquela pessoa tem. Depende do quanto aquela pessoa entende e dá importância e leva a sério. Porque se a pessoa não leva a sério, o Senhor também não leva a sério. Já pensou se Deus levasse a sério as pessoas que. Já pensou? Sabe? Tipo assim, já pensou se Deus escutasse frases como: ah, eu queria morrer? Já pensou, irmão? Entende? Então, irmãos, assim, o Espírito Santo me pega aqui nesse momento, de verdade, assim, sabe? Porque talvez, ou é isso na verdade. E até então eu não tinha tido essa responsabilidade, sabe? De, de compreender, sem passar pano para Deus. De, cara, tá aqui, sabe? Se os sinais vão acompanhar os que creem e os sinais não estão me acompanhando, eu preciso entender o que está acontecendo. Não é meu caso, não é o nosso caso. O Ministério Carmel, graças a Deus, irmãos, os sinais nos acompanham. Graças a Deus. Mas se os sinais não estão acompanhando, cara, eu preciso compreender isso. É algo sério.
É algo importante. Entender, irmãos? Então, assim, muitas vezes, pelo fato de nós não darmos importância para isso que vocês estão ouvindo aqui, irmãos, quantas pessoas, irmãos, isso, ó, presta atenção, quantas pessoas teriam a sua vida transformada pelo simples fato de estar ouvindo isso? Não porque é o Ministério Carmel, porque é eu e o Rick, não. É porque é a palavra de Deus sendo ministrada. Se isso aqui cai nas mãos de uma pessoa responsável, de uma pessoa madura, de uma pessoa que leva a sério a palavra de Deus, isso daqui, meus irmãos, move céus e terra. Isso daqui cura, isso daqui transforma, isso daqui liberta, isso daqui faz mente cativa ser liberada, isso daqui destrava muitas coisas. Porque há uma responsabilidade celestial sobre a palavra do Senhor, sobre a palavra de Deus. Então, quando eu falo para vocês assim, olha só, meus irmãos, leva a sério a palavra de Deus, compreenda a palavra de Deus, entende o que é isso, irmãos? Pelo amor de Deus, irmãos. Se você lê a palavra de Deus, se você leva a sério a palavra de Deus, e você não se arrepia, não chora, não tem alguma coisa que você tem que olhar, porque ela é viva, ela é viva. Você vai falando, ela vai borbulhando dentro de você, ela vai falando com você, né? O Rick, não, então assim, primeiramente, eu nunca tinha feito dessa forma, a verdade é essa, de uma forma, através de uma responsabilidade celestial. Eu nunca tinha olhado dessa forma, ok? Mas eu já teve um caso também que o Rick mencionou um caso dele. Teve um caso quando a gente achou que a Su estava tendo mais um aborto, né? Já tinha passado por 2 abortos e a gente entendeu que ali poderia estar acontecendo o terceiro, que seria os gêmeos. E eu fui no carro, e eu já fui em aborto, eu já fui levar a Su no hospital, ali seria o terceiro, eu já tinha ido em 2. Só que naquele, eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, é diferente agora, não é igual, não vai ser igual aos outros. Não no sentido de não vai ser um aborto, mas no sentido de eu sei um pouco mais em quem tenho crido, né? A palavra do Senhor fala assim, eu sei em quem tenho crido, né? Só que naquele momento eu falei, eu sei um pouco mais. E não faz sentido eu estar aqui te questionando, falando por que isso comigo. Não faz sentido, Senhor, eu falar isso para você aqui. O Senhor sabe o que faz, o melhor, a sua opção é a melhor que tem, né? E aí eu fui falando para Deus assim, cara, eu vou me entristecer com isso, mas eu vou me alegrar de alguma forma, porque eu estou confiando em você. Eu estou aqui nesse carro, talvez a gente vai ter uma notícia ruim, mas eu quero que o Senhor saiba disso. Eu quero aqui que o Senhor saiba que eu confio em você. E foi uma coisa, irmãos, meio que olhar nos olhos de Deus, sabe? E falar assim, você está ouvindo isso de verdade, eu não estou fingindo. Eu confio em você. Eu confio na sua palavra. Se tiver que a gente perder essas crianças, que a gente perca. Mas eu confio na sua vontade, no que o Senhor tem, né? Então, foi uma experiência, o Rick contou a experiência dele, né? Mas foi uma experiência que foi isso, sabe? Tipo assim, eu tenho responsabilidade com você, Deus. Eu não tô brincando, eu não tô brincando. Eu sei quem você é. Eu sei. Então, vai acontecer A, vai acontecer B, pode acontecer o que for, eu quero que o senhor saiba disso. Pode acontecer o que for. Eu estou olhando nos seus olhos e estou dizendo, eu confio em você. Eu confio no Senhor. Então, isso são coisas que eu já tive 2 experiências, né? Antes dessa.
Mas essa foi diferente. E de onde saiu isso, irmãos? De uma maior proximidade de Deus, de um maior conhecimento acerca de Deus. E é isso que a gente prega aqui, cara. É isso, sabe? A gente quer que essa mensagem, que essa verdade chegue nas pessoas. O nosso coração arde para que essa verdade chegue nas pessoas, para que isso tenha efeito na vida das pessoas. Sabe? Que gostoso, irmão, alguém chegar na gente e falar assim, poxa, vocês trouxeram lá uma mensagem lá e, pô, cara, aquilo me ajudou. Meu Deus, irmãos. Isso é o evangelho, a gente está cumprindo o evangelho. Amém? Então, assim, a gente está cumprindo o evangelho. Então, esse é um ponto. Outro ponto, em cima da palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Rick falou algo assim, que ele falou assim, talvez aconteça A, talvez aconteça B, né, Rick? E aí, quando você falou isso, me saltou aos olhos e ao coração a, essa conotação de luz mesmo. Que tipo assim, irmão, o que acontece? A gente usa a palavra do Senhor para aquilo que está acontecendo. E aí, por exemplo, né, eu estou usando a palavra de Deus, né, vou voltar no exemplo, levando ali a Su para o hospital para um possível terceiro ali aborto. Cheguei lá, durante o caminho, durante o percurso, eu sei em quem tenho crido. Se me vier bem ou mal, é Deus sem cuida de tudo. Tô tranquilo. Tô tranquilo não, né? Não acho que isso é mentira, isso não existe. A gente não fica tranquilo. Mas eu tô confiando. Tá diferente, a palavra tá viva, eu tô sentindo algo aqui. Cheguei lá, né? Aí a sua entra, aquela coisa toda, tal, abaixo minha cabeça e continuo. Eu não vou negociar isso. Eu aceito a sua vontade. E eu vou me alegrar em algum momento. Talvez no momento eu fique triste. Mas eu aceito a sua vontade. Eu vou com ela. Né? Aí a Su vem e traz a notícia que não é muito boa. Mantenho. Digo, Senhor, a sua vontade é melhor do que a minha. O Senhor sabe melhor do que eu. Entendeu? Então, eu não vou aqui ficar falando para o Senhor, ah, Senhor, por que você fez isso? Não, não vou falar. Não vou. Beleza. Notícia boa, que foi de fato o que aconteceu. Notícia agradável, né? Boa, não agradável. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor, sabe? O Senhor me viu na minha aflição. Eu não sei onde está escrito, mas o Senhor viu a minha aflição. A Ana, né? Ana orando. E atendeu a minha aflição. Então, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é um direcionamento, né? É um direcionamento, é uma direção para as nossas vidas. E ela traz a conotação de luz, ou seja, o que está alcançando aí agora? Entende? Não é uma visão geral, é uma visão do agora. Agora, o que eu vou usar essa palavra para quê? Nesse momento aqui, né? Qual que é a palavra, né? Benditos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Que eu sei que o que a gente está fazendo aqui, eu já sei, irmãos, que o que a gente está fazendo aqui já está surtindo um efeito tremendo na vida de pessoas e vai surtir mais ainda, vai continuar surtindo de outras pessoas. Eu já sei disso. É onde a minha lâmpada está alcançando, ok? Agora, então, é isso. No dia a dia. No dia a dia. Então, é algo que precisa ser diário. Precisa ser ali nos acontecimentos do dia. O que a palavra de Deus diz a respeito de A? O que a palavra de Deus diz a respeito de B? Do que está acontecendo aqui e agora. Ok? Então, é isso. É um direcionamento pro momento. Amém? Pro dia a dia. Amém? Então, já passando aí pro Rick, irmãos, talvez eu tenha esquecido de muita coisa aqui, mas o que o Espírito Santo quer foi dito, né? Tem mais um tópico. Eu vou passar para o Rick ler o tópico e dar continuidade, mas eu só quero assim que a gente compreenda isso, sabe, irmãos? O quão sério é, o quão sério é, irmãos. Cara, irmãos, não fala de coisa séria, porque a turma não quer coisa séria.
isso está acontecendo com o mundo, irmãos. Infelizmente, irmãos. Irmãos, a coisa séria, ela dá trabalho. Ela dá trabalho, irmãos. O Rick falou aí sobre relacionamento, né? Você ter um relacionamento com várias mulheres ou com uma mulher que a opção que vai tendo para você, cara, eu vejo isso assim como algo que não dá trabalho, entende? Não dá trabalho, né? Agora, você ter que conquistar a mesma mulher todos os dias, você ter que manter um relacionamento a dois, você sabe, isso não é fácil. Relacionamento não é fácil, né? Então, outra coisa, esse direcionamento do Senhor, ele vai confrontar muitas vezes a sua decisão. E por isso que precisa ser quem leva a sério. Quem leva isso a sério de fato. Por quê? Ah, não. Aí é muito difícil para mim. Ok. Se você não leva Deus a sério, não tem como Deus levar você a sério. Ah, mas é muito longo o caminho. É assim, irmão. As coisas funcionam dessa forma. Né? Então, Rick, antes de passar aí para você, assim, eu gostaria que eu oro a Deus para que essa mensagem transformadora, essa mensagem está carregando na bagagem transformação, irmãos. Está carregando na bagagem realmente virtude de Deus, que chegue em mais lares e mais famílias, porque realmente é algo que Deus está entregando aqui de uma riqueza muito grande. Meu amigo Rick. Amém. Bom, gente, eu vou passar para o próximo tópico, né? Mas, na verdade, o próximo e o último, mas antes de chegar nele, eu queria só falar algumas coisas, né? Que abrir lugar para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai falando. O Alan contou algumas experiências dele, mas lá no comecinho ele falou sobre algo que é sobre a responsabilização, né? Gente, todos nós somos maduros, a gente é crente, a gente é cristão, a gente acredita no Deus que está vivo, um Deus que influencia a nossa vida, e não só está vivo, influencia a nossa vida, como é o Deus que mora dentro de nós. E quando eu falo de responsabilização, gente, algo que eu tenho que dizer para vocês se você se responsabiliza com Deus, Deus se responsabiliza com você. O que mais tem no mundo é gente desiludida com o cristianismo, com a igreja, com Jesus. Ah, porque eu não tive um relacionamento com Jesus. Ah, porque eu fui para a igreja e me magoaram. Né? Tem um tal de não sei se vocês lembram, antigamente tinha um rapaz bem gordão, assim, tipo ele fazia o pastorzão, e ele contava umas piadas no Instagram, brincava com a igreja e tal, e ele emagreceu. E hoje ele não é mais um pastorzão, o nome dele é Daniel Pax, né? E ele tá bem magro mesmo, ele emagreceu, tá bem, né? Com a saúde. Só que ele teve uma desilusão muito grande com a igreja. Depois, se você quiser dar uma pesquisada, e ele tá muito polêmico, porque ele anda falando muita besteira por aí. E uma das besteiras que ele falou no podcast foi assim: eu não pedi para Jesus morrer por mim, sabe? Falando como se a igreja ficasse imputando uma responsabilidade e uma culpa em você toda hora que impedisse você de ser feliz. E ele falou isso: eu não pedi Jesus para morrer por mim. Mas por que eu citei ele? Porque são pessoas, gente, que na realidade nunca tiveram uma responsabilidade de ter um relacionamento com Jesus e com Deus. Porque, gente, Deus, se você tem um relacionamento com Ele, se você é coerente com aquilo que você está falando, é lógico, você peca, gente, não é o pecado que vai te separar de Cristo, até porque Cristo veio justamente para que seu pecado não se separasse de Deus. Mas se você não vive em pecado, não tem uma vida em pecado, e você tenta viver dentro da palavra, Deus ele se responsabiliza por você. Por que eu quero falar isso? Tem uma amiga minha, que eu trabalhei com ela, eu acho que o ano retrasado, e ela era do mundo, gostava de balada, ia para festa eletrônica e tal. E aí ela começou a se relacionar com um rapaz, e esse rapaz tinha muita experiência com o espírito maligno, ficava possuído e tal. E eu acabei ajudando muito ela, né, em como se livrar disso, o que ela fazia nesses momentos que os espíritos ali se manifestavam e tal, e ela acabou se convertendo. Ela se converteu, foi para a igreja, eu estava conversando com ela estava passando por muita dificuldade. Só que, gente, ela estava com um amor tão grande de Jesus, que ela estava indo para a igreja segunda, quarta, sexta, domingo, segunda, quarta. E a vida dela foi transformando. Tipo, ela queria morar aqui em Osasco, ela conseguiu aqui um apartamento em Osasco, só que ela não tinha dinheiro, ela conseguiu pela metade do preço. Ela trabalhava comigo, ela estava numa posição muito chata lá, com os chefes e tal.
pelo currículo que ela tinha, ela saiu, começou a trabalhar numa outra empresa, já foi promovida assim, umas 3 vezes de cargo, ou seja, ela se comprometeu com Jesus. Quando ela se comprometeu com Jesus, Jesus veio e limpou tudo que tinha para limpar. Deu tudo para ela que ela estava precisando, que ela estava pedindo. Não era por luxo, não. Era por necessidade, porque ela estava morando na casa da mãe, ela tinha uma filhinha pequena, passava dificuldade financeira, não. Jesus veio e transformou tudo a vida dela. Por quê? Porque ela, de fato, se responsabilizou. E o Ato estava contando, né, sobre essa experiência que ele teve, né, referente aos abortos, né? E eu e a Nádia também tivemos uma experiência, né, com isso. E, gente, é muito dolorido. Só quem passa por isso para saber, né? Eu nunca entenderia a dor do Alan até, de fato, acontecer comigo. E, assim, foi muito doido. Só que o mais doido de tudo isso foi 2 coisas que aconteceram. O primeiro foi que, antes de acontecer, Jesus me mostrou. Eu lembro que eu fui dormir, fui deitar. A Nádia ia fazer o ultrassom no outro dia e eu fui dormir. E aí eu tive um sonho muito forte, muito eficaz, que eu lembro que eu estava no corredor, eu entrei na clínica, na mesma clínica, o mesmo médico, sentei lá na cadeirinha, aí o médico começou a passar o ultrassom lá no primeiro embrião, ó, esse embrião tá tudo ok, tá tudo bonitinho, tá tudo certo, mas com esse segundo, infelizmente ele não tem mais batimento, então ele veio a falecer e tal. E aí eu acordei, na hora que eu acordei, eu entendi, né? Só que eu não falei para nada, porque eu entendi, eu olhei para o céu e falei, Deus, é isso, seja aquilo que você quiser, apesar de tudo, eu ainda confio no Senhor. E beleza, só que a gente foi para ultrassom. E aí aconteceu, sabe, tipo um déjà vu? Foi exatamente a mesma coisa assim que aconteceu. Eu lembro que na hora que ele começou a passar, eu já estava esperando o olhar da Nádia, né? Quando ela fosse olhar para mim, com aquele olhar de que ela entendeu o que aconteceu, e eu assisto a cabeça baixa para evitar o olhar, né? Mas aí não teve como evitar. E beleza, né? A gente recebeu a notícia e ali ela se tornou real. Eu já sabia, mas ela se tornou real. E depois, né, passou um tempo, eu esperei, né, a gente sofrer esse luto. Eu perguntei para Deus, eu falei assim, tá, Deus, beleza, aconteceu, o Senhor levou. Por que o Senhor me avisou antes? Tipo assim, que sentido ia fazer isso? E eu ouvi bem forte a voz de Deus falando assim, porque você merecia saber antes de todo mundo. E, nossa, assim, foi um banho de amor que eu senti de Deus, assim, sabe? De verdade. Porque, cara, Deus me mostrou antes do médico, assim, e me mostrou antes de todo mundo. E ele falou para mim que eu merecia saber antes de todo mundo. Sabe? E às vezes a gente olha para Deus como alguém que só está dando coisas, alguém que não se importa, sei lá. Alguém que é distante, mas Deus não é distante. Deus, ele se importa, de fato, com o nosso coração. E eu lembro que depois a gente foi fazer o outro ultrassom, né? E aí a médica começou a examinar o embrião, e era uma médica mais especialista e tal. E ela falou assim, olha, pelo que eu estou vendo aqui, o que aconteceu foi que a válvula, não sei o que lá, do coração dele era uma válvula muito fininha. E essa válvula, ela tende a crescer, e aí, se ela não der problema na gestação, o bebê vai crescer, mas ele teria um problema cardíaco. Então, seria um problema, uma criança que a gente teria que estar levando no médico toda hora. Aí você fala assim, poxa, tudo bem, Henrique, Deus fez isso por vocês, mas tem gente que tem filho com problema cardíaco. Gente, Deus sabe o que faz e com quem faz. Sabe, tem famílias que Deus coloca crianças enfermas para unir a família. Tem família que Deus coloca câncer em alguém para unir a família em amor. Tem família que às vezes é muito soberba. Deus vai lá e coloca um negocinho e fala, ó, toca um espinho aí nas carnes de vocês, para vocês verem que essa soberba toda não adianta de nada. Tem famílias que são cristãs, que são preconceituosas. Tem famílias que são cristãs, que são racistas. Irmãos, nunca, algo que eu quero falar para o coração de vocês e trazer calma. Nunca questione aquilo que Deus está fazendo. Nunca questione alguém que morreu. Nunca questione uma doença e nunca questione uma cura. Porque Deus sabe aquilo que Ele faz e Ele sabe para quem faz. Tem coisas que eu não tenho capacidade de aguentar. Irmãos, tem doenças que eu não gosto nem de mencionar o nome, de tão ódio que eu tenho dessas doenças. E tem gente que tem essas doenças, você olha para a pessoa e ela fala, ah, mas eu estou com Deus, tá tudo bem. Eu falo, meu Deus, mas como que tá tudo bem com um treco desse? Por quê? Porque Deus sabe o que faz e com quem faz.
Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, a mensagem é: Deus se responsabiliza por você se você se responsabilizar pela coisa dele, pelas coisas dele. Então, tem um monte de gente no mundo aí falando, tem relacionamento com Deus, Deus é amor, Deus não sei o que, só love, e não é a realidade, não é essa. Por quê? Porque não se preocupa com Deus, não se preocupa com a palavra de Deus, não se preocupa em fazer a missão da vida. Ou seja, que é o que eu e o Alan estamos fazendo aqui. Poxa, a gente tem a igreja. A gente começou a igreja 4 anos atrás, enfrentando dificuldade, indo para Osasco todo final de semana, colocando gasolina, mexendo no nosso bolso. Bicho, a gente precisa colocar um ar-condicionado ali, que a igreja não tem dinheiro. Poxa, vamos parcelar isso aí em 10 vezes, vamos pagar. Poxa, precisa pôr uma porta aí, que a igreja não tem dinheiro. Vamos pagar, vamos estar junto. Precisa reformar a igreja. O dinheiro ficou escasso, não tem problema, vamos para cima. Por quê? Porque foi o chamado que Deus deu para nós. Ou seja, a gente está se responsabilizando pelo aquilo que Deus pediu para a gente fazer, pelo aquilo que Deus quer que a gente faça. Então não tem como Deus não cuidar da gente, não tem como a gente não ser abençoado, não tem como a gente não prosperar, não tem como a gente não ter uma vida sadia, não tem como a gente sofrer com uma morte se a gente confia em Deus. É você olhar para Deus e falar assim: Deus, olha, apesar de tudo isso que está acontecendo, eu confio em você. Ou seja, você está aqui, a situação e a circunstância está aqui, a sua confiança em Deus está aqui. É você olhar para o céu e falar: Deus, eu confio, eu aceito, eu acredito, eu continuo confiando em ti. Imagine Deus olhando lá de cima, um filhinho dele, pequenino, vendo um mal acontecer na vida dele, ele olhando para cima e falando assim: eu ainda não vou blasfemar contra ti. Olha Jó, né? É claro que Jó, ele chegou sim a amaldiçoar o dia que ele nasceu, mas ele não blasfemou contra Deus, ele não falou mal de Deus, ele só questionou as coisas. E tanto é que Deus falou assim: diabo, então você está achando que é só mexer aqui, então vai lá, mexe tudo na vida dele, tira o cílio, coloca a doença, vamos ver se ele não vai arrebentar. Ou seja, porque Deus sabia disso, sabe? E às vezes você até se pergunta: poxa, tão cruel é isso, mas isso traz virtudes para a nossa vida. E aí tem um tópico, né, que é o terceiro, que eu achei fundamental isso aqui que o Alan colocou, e diz assim: o inimigo não tem medo de sabermos a palavra, ou até ensinar-nos, desde que a não sigamos. Está entendendo? O diabo não tem medo de você ler a Bíblia. O diabo não tem medo de você ser crente. O diabo não está nem ali para você. Irmãos, ele quer mais que você vai para a igreja mesmo, dia após dia, ler a Bíblia, mas se você não executar, se você não fizer, vai ficar por isso mesmo, ele vai militar na sua vida, vai fazer o que ele quiser. Agora, ele vai fugir de você, ele vai começar a resistir de você quando ele vê que você está de joelho no chão, quando ele vê que você está jejuando, quando ele vê que você está tratando sua esposa melhor, quando ele vê que aquele temperamento explosivo que você tinha sumiu, quando ele vê que no mercado alguém fez alguma coisa que você respira antes de falar, quando ele vê que as suas atitudes têm melhorado, que você tem lutado contra os seus vícios, que em vez de, sei lá, fumar todo dia, você está fumando uma vez por semana, você buscou um tratamento, porque você fica pensando em se matar, você foi buscar uma terapia. Irmãos, quando você começa a seguir a palavra de Deus, a fazer aquilo que Deus manda fazer, aí o diabo fica preocupado, porque ele olha para você e fala: perdi mais um, porque agora ele está do outro lado, ele está com o Senhor, ele está com Cristo. E aí o Espírito Santo vai começar a colocar coisas no seu coração. E muitas vezes, irmãos, a gente passa por perseguições na nossa vida, por palavras que o Senhor coloca na nossa vida. Sabe, esses dias, eu creio que eu não passei por perseguições terrenas. Sabe, aconteceu muita coisa por esses dias. Meu carro quebrou, deu um problema grave no meu carro, eu precisei resolver, e graças a Deus resolveu. Só que era um problema grave que eu não tenho garantia sobre esse problema. Deu problema lá no aquecedor do lado da minha outra casa. A gente deu tanto problema esses dias assim na minha vida, vocês não têm noção. Só que aí eu lembrei, a igreja está avançando. Eu lembrei que a gente está reformando a igreja, eu lembrei que a gente está amadurecendo, eu lembrei que a gente está todo dia dando a cara a tapa no YouTube, falando com pessoas, transmitindo a mensagem de Deus. Irmãos, isso estremece o inferno. Só que em todas essas situações que eu tive, todas elas Deus deu escape. Todas elas Deus ajudou, todas elas Deus veio com a provisão. Irmãos, a palavra diz que o diabo está ao redor mesmo. Quando Jesus, ele mergulhou nas águas, né, e ele começou de fato o ministério dele, que ele foi batizado por João Batista, ele foi para o deserto. E a palavra diz que ele foi tentado 40 dias. No último dia foi o ultimato de Satanás, ele foi testado em 3 coisas diferentes. Mas ele foi tentado todos os dias, por quê? Porque o diabo sabia quem ele era.
O diabo sabia a obra que ele tinha na vida dele. Então, irmãos, não acha que a gente não vai ter uma vida sem uma perseguiçãozinha de vez em quando. A gente somos seres humanos, mas eu quero falar uma coisa para você. Se o diabo se levantar, ele já caiu. Se o diabo se levantar, porque ele já perdeu. Se ele tem aparecido, se ele está cutucando, se ele está fazendo coisa, é porque ele sabe que ele já perdeu e ele é frustrado. Se ele não aparece na sua vida, é porque está tudo bem. Porque ele está aprovando o que você está fazendo. Está tudo bem, continua aí que você não vai para lugar nenhum. Mas a partir do momento que você se posiciona, as coisas começam a apertar. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, minha missão, e parece que está tudo fora do ar, é lógico que está, porque agora você está sendo atacado. Então, naquele momento, cabe você ter mais responsabilidade ainda com Deus, e Ele vai te dar paz, Ele vai livrar a sua vida. Então, o diabo não está nem aí para você, mas se você começar a exercer a palavra, ter uma leitura da palavra, entender tudo o que aconteceu, mas entender o princípio daquilo, sabe? É você olhar para Davi e falar, poxa, Davi pecou também, e Saul também pecou. Qual a diferença de Saul para Davi? Não, Saul, quando pecou, ele se preocupou com a coroa, ele se preocupou com o cargo. Ele falou assim, não, Samuel, beleza, Deus não está comigo, mas desce lá, fala para o povo que Deus ainda está comigo. Davi, o quê? Quando ele pecou, ele se desesperou, ele tirou a roupa, jogou no chão e falou assim, Senhor, tira tudo de mim, só não tire a sua presença. O que a gente aprende? Ou seja, se Deus está te dando carro, está te dando casa, está te dando dinheiro, não interessa. Interessa aquilo que Deus está fazendo por você, está fazendo na sua vida, aquilo que Ele te chamou para fazer. Se você ficar preocupado com onde você vai morar, com o carro que você tem, com o dinheiro que entra na sua conta, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Davi, ele se importava com a presença de Deus na vida dele. Pode ver, Davi, Deus falava muito com ele no próprio coração. Pode ver, poucas as vezes os profetas estavam falando com Davi. Por quê? Porque Davi ouvia o Senhor no coração. Davi escrevia os salmos. Por quê? Porque ele estava ouvindo o Senhor. Ele não precisava que toda hora ficasse um profeta lá falando com ele. Samuel foi falar com ele. Apareceu algumas vezes, depois Natan apareceu de novo para exortar. Mas Davi era alguém que tinha intimidade com Deus, que se preocupava com Deus, sabe? Então, quando a gente olha para esses dois, a gente entende, poxa, então eu preciso ter o coração de Davi. Qual é o coração de Davi? Senhor, eu fiz errado. Senhor, eu me arrependi. A Nata sabe. Sabe, uma coisa que eu mais faço na minha vida é pedir perdão, é pedir desculpa. Sabe, eu vim de uma geração de algumas pessoas que atropela todo mundo, não pede desculpa, não reconhece que está errado. Eu falei, eu não quero isso na minha vida. Então ela já sabe, às vezes ela está aqui, ela vem aqui, eu falo alguma coisa, eu trato ela mal, eu falo alguma coisa aqui, sei lá, porque eu estou meio preocupado, dá 5 segundos, eu vou lá e falo, abraço ela e falo, amor, desculpa, você não merecia ter ouvido isso, você não é essa mulher que eu falei, me perdoa, me desculpa, eu quero que você me perdoe, você me perdoa. Ela fala, a gente perdoa, aí eu fico em paz com o João. Às vezes eu brigo com o João, eu me cedo um pouco com o João. Se eu vejo que eu estou errado, eu vou lá e peço desculpa. Eu falo, João, você perdoa o papai? Ah, perdoa, papai, você me desculpa, tá bom? Você é muito inteligente, você não é burro, você não é isso, você não é aquilo, tá bom? Por quê? Porque eu sou humano, gente. Só que a gente precisa reconhecer e estar atento à voz de Deus. Às vezes você fala alguma coisa, no Espírito Santo toda hora fala, pede desculpa, aí você fica assim, não, eu sou turrão, não vou pedir desculpa. Gente, faça aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Peça desculpa para a mãe no mercado, peça desculpa para a mãe no trânsito. Tem situação que você não vai conseguir pedir desculpa, e daí tudo bem, você está livre disso. Mas o que eu estou querendo dizer, falar com tudo isso? Ouça o Espírito Santo, porque ele se responsabiliza pela sua vida. Se você viveu uma vida de Davi, que soube pedir desculpa na hora necessária, irmãos, Davi pecou, Davi adulterou, mandou matar. Foi pior que Saul. Mandou matar o homem, depois ia jogar a mulher em qualquer lugar, depois, na velhice, mandou matar os amigos. E mesmo assim, o Senhor continuou a linhagem dele, e com o filho do adultério, porque foi Salomão. Certo? Não foi o adultério? Salomão continuou. Aí você lembra de Raabe, né, que ela manteve lá os vigias, ela era uma prostituta, e ela está na linhagem de Jesus. Está entendendo isso? Não interessa o que você fez, não interessa o seu erro, desde que você se arrependa de verdade. Irmão, como que você sabe de tudo isso? A palavra de Deus. Então, a palavra, ela transforma a nossa vida, gente. Então, já vou passar a palavra, né, para dar um encerramento, fazer a conclusão. Eu acho que a gente só tinha esse último tópico. Mas é isso, gente. A gente precisa aprender a viver a palavra de Deus. Como que eu vivo? Conhecendo. Como que eu conheço? Fazendo a leitura. E como eu faço a leitura? Irmão, você precisa ler, sabe? Você precisa ler, você precisa se interar.
pega um versículo, começa a ler Gênesis de novo, vai embora, que, irmãos, depois que você lê de forma espiritual, a mensagem nunca mais sai de você. Hoje, talvez algumas pessoas podem até falar que é heresia, porque eu reconheço que tem alguns teólogos que são muito chatos, mas hoje eu não procuro a Bíblia primeiro para fazer um esboço para pregar. Primeiro eu pego um tema e aí eu vou para a Bíblia, porque eu sei que aquele tema está na Bíblia. Então Deus me dá uma mensagem, você vai falar sobre a persistência do amor. Aí eu vou lá na Bíblia, pesquiso quem foi que mais amou, os versículos sobre amor, quem foi que teve resiliência, quem foi que enfrentou tudo, quem foi que teve uma metanoia, sabe? O Senhor me dá a palavra e eu vou para a Bíblia. Por quê? Porque eu já li a palavra. Então o conteúdo dela está vivo dentro de mim. Então que a partir desse momento você cria esse compromisso de leitura para a Bíblia, né? Assim, gente, o que eu quero dizer, assim, a gente como Ministério Camel, a gente tem tanto conteúdo para entregar para vocês. Isso que a gente entrega, de verdade, não é nem 1% daquilo que Deus coloca na nossa vida. Eu queria muito que a gente tivesse um tempo para pegar versículo por versículo, e ali degustando o versículo, sabe? Pula para outro versículo e faz isso online, faz isso no YouTube. A gente ainda não consegue, sabe? Pode ficar tranquila, Diana, vai ficar salvo no Instagram e depois aqui no YouTube eu mando o link lá para vocês. Mas a gente tem tanto conteúdo para entregar, então, assim, de verdade, agora eu quero até fugir um pouco das quatro paredes aqui. Irmãos, ore de verdade para que o nosso ministério cresça. Ore de verdade para que a gente prospere financeiramente. Por que, Henrique? Porque se a gente prosperar financeiramente, a gente vai reformar nosso templo, a gente vai ter um templo maior, a gente vai ter escolas, a gente vai ter escola para comunidades, vai alimentar pessoas, a gente vai ter uma escola bíblica dominical, mas vai ter ensino. Henrique, porque você quer prosperar? Porque eu não quero mais trabalhar, gente. Eu também não quero que o Alan trabalhe. Eu quero que a gente esteja de segunda a segunda integralmente vivendo para o ministério, porque aquela mensagem que Deus colocou na gente é muito especial para a gente ficar trabalhando, para a gente ficar se dedicando a fazer outras coisas. Sabe, eu não sei de fato qual é o coração do Alan a respeito disso, mas o meu coração eu preciso que esse ministério cresça, porque a gente tem muita mensagem, tem muita gente para salvar, tem muito projeto para a gente desenvolver, tem podcast, tem série, tem filme, tem tanta coisa que a gente quer fazer. Então, ore, se você tem amor pelo ministério, ore mesmo, para que Deus prospere, para que tenha mais gente, pessoas para dizimar, pessoas para ofertar, que o Senhor incomode empresários que, de repente, ligam para a gente e falam, menino, eu estou depositando aí 50 mil para vocês. Sabe, Deus é maravilhoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Às vezes, embora eu não acredite que seja tão simples e fácil assim, mas o que eu quero dizer ore para que Deus nos abençoe, para que a gente continue entregando esse conteúdo para vocês e, quem sabe, a gente resgatando mais gente aí das garras da religião, né, Alan? Exatamente, Henrique. E, cara, você destravou duas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. Sobre essa questão das garras da religião, Rick, cara, talvez tenha mais gente para ser liberto das garras da religião do que para ser salvo definitivamente. Talvez. E o Senhor falou isso ao meu coração hoje ainda. O Senhor falou, tem um trabalho longo aí, meu filho. Tem um trabalho longo. Só que o trabalho do Pedro, por que Pedro ele ganhou ali, ganhou, vocês entendem quando eu falo ele ganhou, né? Ele ganhou 3.000 almas, depois chegou a 5.000. Porque o povo já tinha uma ideia do que era. E a liberdade é dessa forma também. A liberdade religiosa também é dessa forma. E tem outra coisa que você destravou aqui, cara, que eu gostaria muito de lembrar, mas o Espírito Santo vos fará lembrar. Ele vai me lembrar. Até lá. Mas o texto aí, Rick, que você leu aí sede cumpridores, né? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Está lá em Tiago, capítulo 1, no verso 22. Sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, né? Não tem forma melhor aí, Rick, da gente concluir uma live como essa, né? De realmente ser aí cumpridor da palavra, né? Ser cumpridor. A gente sabe que e a religião, ela é dessa forma, irmão. A religiosidade é dessa forma. Ah, aceitei Jesus, estou indo para a igreja. Ah, que legal, né? O inferno. O inferno vai estremecer. Não sei se eu vou estremecer o inferno falando, né? Não sei, ué. Se você for ficar ouvindo no bar ou na. Não muda nada. Não leva a sério o evangelho. Não entende? Então, assim, uma vez que você compreende esse evangelho, que você entende que as coisas precisam ser levadas a sério e tal, irmãos, é só dar continuidade. Só dar continuidade a tudo que o Senhor tem falado ao seu coração, né? Então, como eu falei, o Rick destravou algumas coisas aí, enquanto o Rick falava, eu pensava em alguns pontos, assim, de fato, muito importantes, sabe, irmãos? Que realmente a gente é muito diferente, irmãos. É muito diferente, de verdade. Então, eu oro a Deus para que, de fato, essa mensagem continue aí a pegar aí os corações de mais pessoas, né? E sobre essa palavra, Rick, a gente já acho que a gente já cumpriu aquilo que o Senhor esperava de nós, espera de nós, né? Já está entregue. Aí, eu tô falando aqui, eu tô esperando vir, irmão. Esse trem que eu tava pensando, ia ser tão legal, cara. Mas enfim, talvez seja porque eu vou colocar no grupo do WhatsApp, eu vou falar no próximo pela manhã, e aí você que ficou curioso, né? Aí fala, os irmãos estão usando estratégia, só se for estratégia de Não mídia. perca o próximo episódio. Não perca o próximo episódio aí, né? Talvez. O Rick falou aqui, não questione. Lembrei. É o seguinte, sobre entregar a mensagem. Sobre esse entregar a mensagem. Eu tive falando para o Senhor. O Senhor falou no meu coração, Alan, você entende que você entrega você faz o que você faz pelas pessoas? E aí eu parei para refletir assim. E Rick, isso é muito importante para você, meu irmão. Acredito que Deus vai também, da mesma forma que esclareceu algumas coisas. Eu parei e falei, Senhor, na real, eu faço pelo Senhor. Eu não faço, eu não, assim, aí o que acontece? Nós fazemos por Deus, mas Deus tem, a questão de Deus são as pessoas. Então acaba parecendo, tipo assim, é como se fosse a mesma coisa. É como se fosse, mas não é. Mas não é e não deve ser. E não deve ser. Porque se a gente fosse fazer, Rick, pelas pessoas, o tanto de decepção que a gente já não teve, né? Nessas diversas situações que a gente já viveu. Se fosse pelas pessoas, quando coloca algo nas pessoas, a chance de erro é muito grande. Até a gente mesmo. Tipo assim, é pelo nosso amor pelas pessoas. Porque a gente ama as pessoas. Não. Através. Só se faz amando as pessoas, só se faz tendo pessoas, mas muito mais por Deus, pelo compromisso com Deus, do que propriamente com as pessoas. Entendeu? Então, por que o Senhor estava. Por que o Senhor falou isso ao meu coração? Ele falou pelo sentido de, cara, não se importa com o número, não se importa com, sabe, com tanto de coisa. Você não está fazendo por mim? É isso que eu quero. Só vai fazendo.
Eu vou falando e você fala, eu vou falando para você e você fala para os outros. Vamos fazer um combinado aqui, nós tudo, bora. Eu falo para você e você fala. Eu não é para você inventar moda, não inventa. Eu falo, você fala. Eu falo, você fala. Faz por mim, entende? Então, dessa forma, o anunciar do evangelho ele fica muito mais leve, né? Aí a gente não olha mais para número, não olha para uma diversas coisas que a gente sempre acaba olhando, quem correspondeu, quem não correspondeu, se teve resultado, se não teve resultado. Se importa, que entenda, o Senhor falou isso no meu coração, Rick, de verdade. Alan, você não é bom desse jeito não, cara. Não vem você me responder que você faz pelos outros, que você ama os outros, que você não é bom assim. Você faz por mim. E você faz por mim porque, assim, cara, ou é Deus. É por ele, é como a Nádia colocou aí, né? Por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Entende? Então eu encerro dessa forma, irmãos. Saiba que você está diante de pessoas que têm compromisso com o Senhor, que têm compromisso com as coisas do Senhor, e é impossível, a não ser que Deus não queira, né? Aí se Deus não quiser, eu também não quero. É impossível que não tenha efeito sobre a sua vida, que não tenha grandes efeitos, que não seja algo que o objetivo do Senhor não seja aqui alcançado. Amém? Então, Deus te abençoe, já finalizando. Deus te abençoe, tem um final de sábado abençoado. Era para a gente acabar às 8, mas a gente teve problema com o YouTube, né? Mas eu tenho certeza que quem ficou aí, eu tenho certeza absoluta que quem ficou aí está levando bênçãos, está levando direcionamento. Amém, irmãos? A gente não constrói algo que vai cair com poucos dias. A gente não está construindo, irmãos, uma torre, uma muralha que vai cair por poucos dias. Não, a gente está construindo algo sólido, que é o passar de anos, que é o passar de 1000 anos, né? Estará ali construído. A gente vai embora e isso vai ficar construído. Amém? A Jana falou para ficar até meia-noite, irmão. Aí tá. E olha Mas eu que tenho que vai. trabalhar. Se forçar, Meia-noite eu vai. já estou trabalhando uma hora já. Ô, irmão, amanhã Hã? vai ter BD? Vai. Vai? Se, Que hora? 9 horas. Nossa, Se é 9 olha horas. isso. Jesus, mano. Ô, Tem que irmão. trocar na É carinha. efeito. Aí, quer ver, ó? Não, Tá me para com isso, matando. cara. Para com esses defeitos aí. Ah, Verdade. Tem que fazer uma vigília aí, né? Arrumar o tempo, fazer uma vigíliazinha. Já pensou? Legal? Ficar só adorando, louvando. Vamos marcar uma vigília esse ano? vamos. A nossa. Vamos? Aqui, eu vou te responder pelo Instagram, ó. Pera aí. Ele vai. Ele demora, mas ele vai. Olha lá. Vamos. Foi. Então, fechou, gente. A gente vai marcar uma vigília. A gente vai fazer uma vigília aí. E vamos passar até pela internet também. Bom, então é isso, gente. Tchau. Um excelente sábado para vocês. E deixa eu ver que eu acho que vou ter que cozinhar agora. Tchau. Tchau.